So we have an entire center at Harvard focused a great deal on early childhood health and development, and our work in Brazil with our partners has been very much riveted on the early childhood period. The reason early childhood is so important is because the foundations for a lifetime of learning and behavior and physical health and mental health, the foundations for all of those areas are established in the early childhood years. Uma parcela grande das nossas crianças que nascem em famílias mais pobres não tem oportunidades de se desenvolver plenamente. Assim, quando essas crianças chegam na escola, elas já chegam com deficiências grandes em termos de vocabulário, de funções cognitivas e não cognitivas. E assim elas têm um desempenho pior na escola. Racial and socioeconomic cognitive skill gaps are already starting to appear at the age of 9 months to 1 year, and they're very firmly in place by the age of 2 years. Early in development, experiences can have a much greater impact on some systems than they will later on. So these experiences that occur early in development are referred to usually as sensitive or critical periods. Então, sempre achamos que não só sob o ponto de vista moral e ético, mas também sob o ponto de vista econômico, no sentido de formar cidadãos que serão cognitivos, que poderão adicionar valor à sociedade da melhor maneira possível, tratarmos da primeira infância é algo prioritário e absolutamente fundamental. This project was just, well, we have some cool data set, are you interested? Like, oh, sure, cool data set, let's do it. And we started talking, and then from that slowly we've been trying to set up like a more, let's say, permanent collaboration with new data collection. We are developing a population-based cohort study from the prenatal period, so we start enrolling pregnant women, and we really want to learn what are the determinants and also factors that can be protective for child development. My focus is on understanding the sources of risk that might affect children's self-regulation, executive function, their ability to focus, pay attention, remember facts, switch between activities in the classroom, as well as to understand how we can develop intervention programs to really promote kids' well-being more broadly. A gente começou com o desafio de desenhar uma outra intervenção para primeira gravidez de jovens adolescentes moradoras em territórios de alta vulnerabilidade. E um trabalho de estimulação, de apoio, de retaguarda para melhorar a autoeficácia, autoestima e as suas habilidades parentais depois no cuidado do bebê. E uma das medidas para você estudar essas crianças é você avaliar as ondas cerebrais, os estímulos cerebrais. E você faz isso através de um cap, que eles chamam, uma touquinha que tem os eletrodos e você consegue medir a eletrofisiologia do cérebro. Surgiu a oportunidade de eu fazer uma colaboração com Harvard, que seria ir para Harvard e ficar no Boston Children's Hospital, que é um dos hospitais afiliados a Harvard, para trazer uma das técnicas e aprender um pouco um dos desfechos que seriam usados aqui nesse estudo. I spent last summer working part-time for Gunther Fink's project in Sao Paulo, and then also was put in touch with an anthropology professor in Fortaleza who worked on fatherhood involvement in childbirth and the potential implications for early childhood development and family health. What I'm looking at specifically in terms of public policy is early childhood care and education. So, for example, daycare, preschool, certain sort of public policies in these areas and how this might have differential impacts on women's labor force participation and ability to advance. So I think the attraction to Brazil is that it's, in a sense, a living laboratory. The other advantage is that there are people on the ground there who are keenly interested in changing for the better the lives of children there, and we think that the research can be more quickly translated into policy changes. O curso que a gente chama de ELP, né, ele é um curso de formação de lideranças com foco na primeira infância e com o objetivo de sensibilizar, capacitar e mobilizar essas lideranças para que elas atuem em prol da primeira infância no Brasil. Senhor presidente, eu tive o orgulho e a felicidade de participar de um curso
proporcionado por esse Senado Federal na Universidade de Harvard. Esse curso que também foi feito pelo deputado Osmar Terra e que ali começou a gestação desse projeto. Eu gostei muito do curso, achei que, ao contrário da minha pressuposição de que misturar políticos com professores, com médicos, com vários profissionais não fosse dar certo, e eu vi que dava, que era uma coisa interessante. Nesse curso estava participando na época uma representante do UNICEF e também a primeira-dama aqui do município de Fortaleza, e nós começamos a pensar a partir de uma ideia que pudesse formatar uma política pública aqui no município de Fortaleza. E daí se idealizou não somente o projeto chamado Cresça com Seu Filho, mas também a nossa participação na formulação do Plano Municipal da Primeira Infância. The course that we had in Harvard was very useful, and it's helping a lot to support, to give the arguments, the good arguments, to defend and to put forward the policy. This year, I came back to Sao Paulo to work at City Hall with a public policy initiative on early childhood development called Sao Paulo Carinhosa. I felt like this initiative really encapsulated everything that I was really passionate about. Eu acho que essa talvez tenha sido a experiência que eu conheça, talvez mais bem-sucedida, de interação entre um trabalho acadêmico relevante e a sua consequência em termos de políticas econômicas e iniciativas que foram implantadas para validar aqueles trabalhos acadêmicos. Esperamos e estamos trabalhando nisso para que ele tenha continuidade.